Esse é o relatório da Klabin referente ao quarto trimestre de 2025, que foi marcado pelo forte resultado operacional e a melhora nas margens de embalagens. Mas as ações caíram recentemente. Será que é uma oportunidade de compra? Nesse vídeo você vai entender 5 pontos principais. Primeiro, como a Klabin ganha dinheiro. Segundo, os resultados do trimestre. Terceiro, os drivers, os gatilhos de valor. Quarto, os riscos a serem monitorados. E quinto, o valuation. Afinal, a ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa gera dinheiro. A operação da Klabin é dividida em 4 unidades principais. A primeira é a de embalagens, que representa cerca de 37% da receita. Ela gera dinheiro fabricando caixas de papelão ondulado e sacos industriais para setores como alimentação e construção civil. Traduzindo, é a unidade que gera maior valor agregado, pois transforma um papel próprio da Klabin em um produto final que chega à casa do consumidor, como aquelas caixas da Amazon e do Mercado Livre. A segunda é a de celulose, que representa cerca de 28% da receita. Ela produz 3 tipos de fibra: a fibra curta, que é usada para fazer papéis sanitários, a fibra longa, que é usada para sacos de papel e envelopes, e a fibra fluff, que é o material usado para fraldas e absorventes femininos. Traduzindo, a Klabin é a única no Brasil que produz as três juntas, o que dá uma flexibilidade grande e, se o preço de uma fibra cai, a produção foca em outro, garantindo sempre o melhor rentabilidade do mercado. A terceira é a de papéis, que representa cerca de 24% da receita. Ela produz cartões revestidos e papel craftliner. Isso significa que a Klabin fornece um material para as caixinhas de leite e suco, as embalagens de remédio e as caixas de cosmético, além dos papéis utilizados no e-commerce. Atende desde setores de consumo essencial até os de luxo. A quarta é a unidade florestal, que equivale a cerca de 11% da receita. Ela cuida do plantio e colheita das florestas próprias, vendendo o excedente da madeira para terceiros. Por que isso é importante? Essa unidade é a base estratégica de custos da empresa, garantindo que ela tenha madeira sempre barata e disponível para suas fábricas. Agora que entendemos as unidades de negócio, vamos ver como esse operacional se refletiu nos resultados. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita líquida no trimestre atingiu cerca de 5 bilhões de reais e no ano acumulou aproximadamente 20 bilhões de reais. Ocorreu um crescimento anual de cerca de 5% da receita, impulsionada por um maior volume de vendas e pelo sucesso das novas máquinas de papel. O EBITDA ajustado anual foi um recorde, alcançando cerca de 8 bilhões de reais, com uma margem de 38%. Traduzindo para o investidor, isso mostra que a Klabin foi extremamente eficiente em reduzir custos e o fluxo para compensar a quedas de preço global de celulose. O lucro líquido no ano foi de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais. Essa queda de 18% frente ao ano anterior aconteceu devido a maiores despesas financeiras, mas o operacional continua gerando muito caixa. O endividamento fechou com uma alavancagem de cerca de 3,3 vezes o EBITDA em dólar. O reflexo disso é que a dívida caiu de forma importante no ano, sinalizando que o ciclo atual de grandes investimentos está finalizando. No guidance, a companhia reafirmou o foco na geração de caixa livre e na redução do endividamento. Por que isso é importante? Isso quer dizer que a Klabin agora entra em uma nova fase de colher os frutos dos investimentos, sobrando mais dinheiro para o acionista no futuro. Com a casa em ordem, agora vamos entender como isso pode destravar valor para a ação. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. O primeiro driver importante é a transição para uma geração de fluxo de caixa livre positiva e sustentada a partir de 2026. Em termos práticos, com o fim de grandes obras do projeto Puma 2, a empresa para de gastar bilhões em construção e passa a ver esse dinheiro sobrar líquido para o caixa para pagar dívidas e dividendos. O segundo driver é a captura integral de sinergias do projeto Caetê, que aumenta a autoeficiência de madeira no Paraná. O significado disso para o seu bolso é uma redução direta do custo de produção, tornando a Klabin ainda mais competitiva frente a seus pares globais.
Mesmo com uma empresa com tanta qualidade, o investidor precisa ficar atento aos riscos específicos. Quarto bloco: os riscos que o investidor precisa monitorar. O primeiro risco continua sendo a volatilidade dos preços internacionais de celulose. Traduzindo, como a Klabin vende muita commodity lá fora e os preços globais caíram demais, isso atinge diretamente uma parte importante do lucro. O segundo risco é o custo e a disponibilidade de madeira de terceiros no mercado regional. A importância de vigiar esse ponto é que a Klabin precisa garantir que sua floresta própria dê conta do aumento de produção, para não ter que comprar madeira cara na fazenda de vizinhos, o que diminui o lucro. Dito isso, vamos para o que mais importa. Quinto bloco, valuation. Afinal, a Klabin está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando para o gráfico das últimas 52 semanas, vimos que o papel está testando o topo próximo a R$ 22 e um vale perto de R$ 17. A queda recente foi influenciada pelo preço desafiador da celulose, mas os fundamentos operacionais estão cada vez mais fortes. No quadro da nossa modelagem financeira, destacamos o múltiplo Enterprise Value sobre o EBITDA, que é a soma da empresa tanto para o detentor da dívida como para o acionista. Esse múltiplo que está em aproximadamente 7 vezes para 2026. Ou seja, o mercado está pagando apenas 7 anos de geração de caixa operacional para comprar a empresa inteira, o que indica um preço muito justo pela qualidade do ativo. O dividend yield esperado é muito atrativo, próximo de 7% já para o próximo ano. Este retorno tende a crescer conforme os ganhos se normalizem, mesmo sem considerar um payout superior, que hoje é conservador, entre 10 e 20 vezes por cento o EBITDA. Aqui no resumo financeiro, projetamos um crescimento de receita em linha com a inflação e margens operacionais estáveis em torno de 40%. Esses dados mostram que a nossa tese é conservadora e pautada na estabilidade de caixa e na plena eficiência das novas máquinas de papel. Comparando com a Suzano, a Klabin negocia com um pequeno prêmio de valuation. A razão para isso é que enquanto a Suzano é focada quase totalmente na commodity da celulose exposta à China, a Klabin é muito protegida por ser integrada e vender caixas e cartões no Brasil, o que garante mais resiliência. Nossa indicação oficial é de compra, com uma margem de segurança de aproximadamente 23%, ficando um pouco abaixo do nosso padrão, que é 30%. Mas conforme vimos no gráfico de 52 semanas, a ação testou o vale de R$ 17 várias vezes. Para o investidor paciente, existe a possibilidade real de uma entrada em valores mais atraentes. Nossa recomendação de compra se sustenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a integração vertical e autossuficiência florestal, que protege as margens contra a volatilidade do mercado. Segundo, a exclusividade no mix de fibras, sendo a única no país a produzir curta, longa e fluff ao mesmo tempo. A terceira é a transição para uma fase de alta geração de caixa livre, o que deve impulsionar o retorno aos acionistas. Investir a longo prazo exige paciência e conhecimento profundo do que você está comprando. Se esta análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está na descrição abaixo. Obrigado e até a próxima!